Bem-vindos ao podcast Luz do Mundo. Aqui você não vai ver somente testemunhos, mas você vai ver transformação de vida. Volta à sua essência, à sua identidade. O Senhor colocou esse podcast no meu coração e como primeira convidada, hoje eu quero trazer uma pessoa que para mim é o reflexo do amor de Deus, da bondade de Deus, mas principalmente da coragem. Ela, acima de tudo, ela é filha do Deus vivo, esposa, mãe, uma empresária maravilhosa e uma mulher que tem, assim, realmente fome e sede por Jesus e pela palavra dele. E eu quero apresentar para vocês minha convidada, a Fabi Carneiro. Que delícia! Eu tô muito honrada de estar aqui, de poder sentar à mesa com você, da gente poder ter esse papo. Eu vim pra cá lembrando da primeira vez que a gente se encontrou. E é engraçado que foi um lugar que eu acabei nem conseguindo mais frequentar, mas eu tenho certeza que aquele momento foi pro nosso encontro, pra gente poder ter essa conexão. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará. Amém. Através da nossa amizade. Amém. Eu fico muito feliz, muito honrada de você estar aqui. E, Fabi, eu já quero começar te perguntando. Bora lá. Você acredita em uma fé, uma espiritualidade sem Jesus? Nossa, eu gosto da Luke, gente. Ela já começa rasgando, né? Ela fala assim, ela é corajosa, mas se a gente vê os vídeos da Lu no Instagram, a gente vai ver quem que é a corajosa que bota a boca no trombone. Eu tinha certeza que eu era uma pessoa super espiritualizada. Inclusive, eu achava isso incrível, porque eu não tinha igreja, não tinha nada, não tinha nada, mas eu achava assim que eu entendia de universo, que eu entendia de pleidianos, que eu adorava esses assuntos, que eu tinha feito todos os níveis possíveis de reiki, de todas essas coisas. Então, e eu me sentia bem. Então eu achava que eu tava arrasando e que eu tava voando. Só que depois que a gente conhece a verdade, e a verdade nos liberta, e a gente conhece de fato o que é nos sentir bem, que isso vai além de um sentimento, mas vai de uma paz que excede todo o entendimento. Uau. Não é algo que eu consigo entender com a minha capacidade, é algo que vai além, que você simplesmente não consegue. Se você consegue colocar em palavras o que você sente, será que ela é uma paz? Uau. Que realmente vem de algo que é divino? Porque eu, com a minha carne, eu conseguiria ter a minha capacidade de dar nome a algo que vem de Deus, de um ser divino. Então, eu conseguia dar nome. Uau. Nossa, que interessante isso. E eu tô pensando nisso agora. Não tinha esse entendimento, mas tô tendo agora. Então, antes eu conseguia dar nome. Então, será que de fato era algo que vinha de Deus ou era algo que vinha do homem? Mas, Fabi, você falou do reiki, né? Como foi pra você essa transição? Porque, pelo visto, você é uma pessoa que sempre foi muito intelectual, que buscava muita sabedoria, certo? Certo. Eu acho isso muito importante das pessoas entenderem por uma pessoa que… Você tinha comentado, acho que comigo, que você foi professora de reiki, não é? Eu fiz até o mestrado, segundo mestrado de reiki. E como que, tipo assim, como que é isso? Como que foi esse momento de… Eu me deparei com Jesus e agora reiki sai da minha vida. Tipo, tudo que eu achava que eu poderia fazer pelas minhas próprias mãos ou pela energia do cosmos, né? Do universo e alinhamentos. Agora eu simplesmente cancelo, não é mais isso. Como foi esse momento? Primeiro, o reiki em si, de tipo, gostei do reiki, quero fazer isso na minha vida, né? Quero estudar mais o reiki. O que você via ali que te despertava? A curiosidade, o olhar, a vontade. E aí a segunda pergunta, a transição disso pra realmente essa pessoa cheia de fome e sede da palavra de Deus. Você sabe que esse lado místico sempre me atraiu, assim, né? E, na verdade, era já essa busca, essa sede pelo sobrenatural. Só que eu não sabia buscar no lugar certo. Então, assim, tudo que você pode imaginar, eu já coloquei a mão. Eu lembro que foram querer me ensinar radiestesia, um negócio de pêndulo. Eu lembro que na primeira eu já tava arrasando, fazendo o negócio lá todo e tudo mais. Mas eu vejo que a mão de Deus estava comigo o tempo inteiro. Então, o Senhor nunca me deixou aprofundar. Então, Ele me deixava ter experiências e logo aquilo saía do meu coração. O reiki foi muito engraçado, que foi a Gabi que me apresentou Jesus, que me apresentou o reiki. Então, assim, tudo que a Gabi me apresentava, eu ia junto, eu ia fazendo, a gente dá risada disso. E a mestre de reiki, ela falava da Gabi assim, é muito importante o que a Gabi tá fazendo, porque precisa de pessoas que falem de Jesus. E aquilo ficou na minha cabeça. Essa frase ficou na minha cabeça assim, ó. Nossa. Porque... Mas a mestre de reiki?
por que que eu fico na minha cabeça, por que que a gente precisava, por que que precisa de alguém que fique falando o nome de Jesus? Aquilo ficou, acho que eu devo ter feito, sei lá, uns 4 anos. Só que nos mestrados, que é quando a gente vai aplicar reiki nas pessoas, nos 2 mestrados eu tava grávida. E eu nunca pude aplicar em ninguém. Eu nunca pude aplicar em ninguém. Isso é uma coisa que eu nunca falei. Gente? Então, assim, eu aprendi a técnica, eu estudei, eu ia lá, mas na hora de aplicar em alguém, eu nunca pude aplicar em ninguém. Porque eu tava grávida, ela falava que quando a gente tava grávida, a gente não podia aplicar em ninguém. Então, até nesses mínimos detalhes, eu vejo a mão do Senhor. Então, você vai lá, você vai ver, você vai ouvir, você vai ver tudo isso pra depois você poder conhecer a verdade. Ele gosta de fazer você ser observadora, né? Ele adora. A gente tava falando disso antes de começar o podcast. O Senhor me coloca nos lugares pra observar. Observa. Só vai vendo, só vai vendo. Mas a verdade é que, assim, até dentro da palavra, né? Tem muita gente que, por exemplo, adora só estudar sobre o demônio. E não necessariamente a gente precisa estudar sobre o que é falso pra conhecer o que é verdadeiro. Talvez eu precisei passar por essas experiências pra poder estar aqui hoje contando pra vocês que não é isso que preenche. Eu tinha todo esse conhecimento, eu tinha toda essa entrega, depois fui pra yoga e tudo mais, mas sempre tinha aquele vazio que, não importa o quanto eu buscava, ainda aquele vazio continuava. Então, buscando todas as ferramentas que o mundo diz que são espirituais, uma vida financeira completamente abundante, uma vida matrimonial abundante, como uma vida materna extremamente abundante, saudável em abundância, mas ainda tinha aquele vazio dentro de mim. E aí chega uma hora que você se dá conta, você fala assim, não tem mais, o que mais que eu posso buscar pra preencher esse lugar? Você quer mais sucesso, você acaba fazendo mais trabalho, você trabalha mais, você busca mais, você quer mais metas, você quer mais título, você quer mais tanta coisa. E o raio do vazio continua, você fala, meu Deus! Aquilo te satisfaz por um pouco de tempo, mas depois você continua buscando. E essa busca parece que não tem fim. E aí quando a Gabi chegou, amiga, não, agora a gente vai ter que conversar. Tá, pera, vamos lá. Vai. Você foi lá, a Gabi te apresentou o reiki. Aham. Aí, no meio do caminho do reiki, a Gabi pulou confessou fora. Jesus. A Gabi pulou fora e me largou lá, entendeu? Entendi. Aí você continuou o reiki. Continuei o reiki, mas isso foi até mais ou menos depois do nascimento do Theo. Na verdade, até a Mia eu levei lá. Então, sei lá, faz uns 4 anos que eu já não tinha mais conexão, que eu não tinha um vínculo, assim, sabe? Entendi. Acho que o senhor foi... Já tirando, Já né? foi tirando. Ele já vai... quando eu me converti, né? Antes, quando eu casei com o Bruno, eu era astróloga. Aí eu deixei de ser e foi antes de eu me converter. Então ele já foi tirando a astrologia, aí ele foi tirando as amizades. Ele já vai limpando, Ele né? já vai fazendo, né? Eu falo que assim, o Espírito Santo é muito sutil, muito amoroso nas coisas dele. Ele não faz nada bruscamente na sua vida, mas porque a hora que ele chega é um negócio, tipo, seu coração já tá ali. Já tá. É que você não sabe, mas seu coração já tá tipo assim, tá bom, vem Jesus, vem que, cara, eu não aguento mais as outras coisas, né? A sua luz. E até eu ia te perguntar isso, antes de você ir pra parte de Jesus, no momento que você teve esse encontro, que a Gabi te chamou pra conversar, você sempre fez as coisas achando que você tava… Eu tava arrasando, eu tinha certeza que eu tava arrasando. No lugar do amor. Outro dia até eu li um livro que chama Cartas pra Cristo, não compre esse livro. Mas eu achava, foi engraçado que assim, até esse livro ele foi importante. Porque ali começou a mostrar toda essa parte mística em Jesus. E aquilo me foi um choque, porque eu falei, uai, tem essas coisas de poderes com Jesus? Porque na minha cabeça era só coisa chata. Não tinha esse negócio de poder, que era uma coisa que sempre, sabe, esse governo de reino, assim, o sobrenatural, eu achava que era aquela coisa chata, que falam a mesma coisa de Bíblia, que ninguém entende nada. Era o conhecimento que eu tinha, eu achava que era isso. Que era a religiosidade. Era né? a religiosidade. Quando eu li esse livro, que ela trouxe um pouco disso no livro, que ela não traz nada de palavra, mas ela traz essa parte de poder, eu falei, uau! E aí foi mais uma pulga atrás da orelha. Nossa. Tanto é que esse é um livro que eu não terminei de ler, mas na época eu lembro que eu indiquei porque eu gostei muito dele. Até uma moça esses dias mandou mensagem, Fabi, mas e aquele livro que você indicou? Eu falei, eu te peço perdão em nome de Jesus por esse engano que eu coloquei na tua vida. Rasga esse livro e agora eu tenho outros bem melhores pra te indicar, porque, nossa senhora. Uau, e aí como foi? Aí a Gabi te chamou pra conversar. Aí a gente foi fazer uma viagem juntas. Ah. E aí ela começou a conversar comigo, a Gabi é muito sábia nisso, né?
E ela, amiga, como você tá se sentindo? Eu falei, amiga, eu tô feliz demais, mas eu tô cansada. E ela, você tá cansada do quê? Eu falei, amiga, eu não sei, é um cansaço que eu tenho, assim. E a gente sabe o que é esse cansaço, de querer levar o mundo nas costas e a gente não saber descansar no Senhor. E aí teve um dia que ela não foi esquiar pra montanha, que ela teve uma batalha muito forte, eu não sabia disso. E a Anitta, que tá comigo desde quando a Bela era pequenininha, ela viajou com a gente. E a Anitta é crente fervorosa, assim. E ela sabia o que era, ficou no quarto com ela orando. E no dia seguinte era o dia final da viagem. E ela me entregou uma Bíblia falando assim, amiga, no Senhor, em Jesus você pode descansar. A hora que eu olhei aquilo, eu chorava. Meu Deus. Eu nem sei porque eu tava chorando. Mas eu me emocionei com aquela palavra. E eu tava numa fase, gravando podcast, que eu tava falando muito sobre energia feminina. Eu já tava numa busca de quase 10 anos desse lugar, de uma mulher mais doce, de uma mulher mais feminina, sabe? De perder essa brutalidade que eu tinha. Eu já tinha olhado em tudo, eu já fui olhar em constelação, eu fui olhar em energia, eu fui olhar em tudo que você possa imaginar. E eu liguei pra ela, falei, amiga, ela tava no Canadá ainda. Eu falei, queria que você me explicasse desse raio dessa tal de mulher de provérbios, porque eu acho que eu já trouxe tanta coisa de tanto lugar e me falta desse lugar. E ela fez um jejum muito forte. E a gente marcou um Zoom. Eu nem sabia que ela tava de jejum, também não ia entender nada se ela falasse. E ela começou a me dar uma aula da mulher de provérbios e eu fiquei encantada. Porque eu falei, gente, essa mulher é maravilhosa. Porque eu achava que a mulher tinha que ser aquela mulher que tem que falar amém pro marido pra tudo. E eu já falo amém pro meu marido pra tudo, mas eu não entendia, eu não sabia entrar nesse lugar. Então, quando eu vi aquela mulher que, sabe, que comprava, que vendia, que acordava mais cedo, preparava a casa. E eu falei, gente, ela não é uma pessoa que não tem voz. Ela é uma mulher que tem ação, que ela tem o fazer, que o fazer sempre foi algo muito importante pra mim. E aí a Gabi foi muito sábia, porque ela sabe que eu gosto de lutar. E ela sabe que eu adoro um posicionamento. E ela, amiga, o muro é de Satanás. Então, você já tá do lado errado. Você quer estar do lado certo? Eu falei, óbvio que eu quero estar do lado certo. E aí ela me perguntou, então você tá pronta pra entregar sua vida pra Jesus? Eu falei, eu tô. Eu nem sabia o que significava isso, mas eu falei, eu tô. Ela, então vamos orar. E aí nisso o Caio chegou na sala, a gente tava no escritório. Meu Deus. Pera, o Caio era cristão? O Caio era, mas eu entro em detalhes disso. Tá. O Caio era o cristão do IBGE morno. O Caio estudou em escola... Não, o Caio estudou... Como é o nome da escola que ele estudou? São Luís, eu não sei se São Luís é católico. Ah, eu não faço ideia. Enfim, mas é cristão de qualquer forma, independente da denominação. E então ele teve toda essa base, bonitinho, assim, né? Ele sempre foi muito bonitinho. O Caio sempre foi muito do Senhor, assim. Eu que era desvirtuado. E aí só que ele deixava eu nas minhas... Ele não ficava, para. Ele deixava nas minhas loucuras, assim. E aí eu chorava loucamente. E ele ficou muito emocionado de ter visto essa cena. Uau. E aí, beleza, desligamos. Gabi mandou 500 livros pra casa. Tipo, ela fez literalmente, eu brinco, com um patrocínio responsável. Então assim, amiga, agora o que você precisa? Aí mandou, assim, acho que os maiores livros que ela leu. E eu comecei com Uma Vida com Propósito. Porque ele veio quebrando todas as minhas crenças negativas em relação a um monte de coisa. E ali a minha vida mudou. Foi 4 de março de 2024. 2 anos atrás. Cara, 2 anos atrás e você já tá voando no Senhor, né? E olha só, eu fiquei até janeiro de 2025 sem ler a Bíblia. Eu nunca tinha pegado na Bíblia na minha vida. Eu comecei a ler vários livros. Mas a Bíblia... E aí a gente viajou de novo. Essas viagens são boas, hein? Ela fala, amiga, toda viagem pode te pegar de um jeito. E ela começou a me falar, deixa eu te mostrar o que é andar com o Senhor. Porque eu achava de novo que eu tava arrasando, né? Sem ler a Bíblia, sem ler a palavra. E todo dia ela acordava, lia um devocional, ouvia um louvor, lia a Bíblia. Eu falei, é assim que tem que ser? Porque eu ainda tava ouvindo as músicas do mundo, eu nunca tinha lido a Bíblia. Devocional eu fazia. Mas também não entendia muito o que eu tava fazendo. E aí ela falou assim, amiga, você vai receber sua primeira palavra. E ela deitou comigo na cama do quarto e ela abriu em Lucas 10, né? Onde tem Marta e Maria. Aí ele fala assim, o Senhor pega esse nome Marta, Marta. E ele fala, Fabi, Fabi. Você anda muito preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é o suficiente. Uau. Você precisa escolher a boa parte. E ela, o que você entendeu dessa passagem? Eu falei, nada. Ela leu, juro por Deus, umas 10 vezes. Ela, o que você entendeu? Eu falei, nada. Eu não sabia ler a Bíblia. Pra mim, sei lá, não fazia sentido nenhum que ela tava lendo. E aí a gente saiu pra almoçar. E nessa viagem, eu achei que eu tava arrasando, Lu. Arrasando. Você achou que você já era super cristã. Tipo... Achei total que eu tava arrasando, que eu tava descansando. Só que eu não parava quieta. Tipo assim, as crianças sujavam a roupa. Você já...
Em 2 horas a roupa já tava lavada, dobrada, de volta ao ponto da Bela Meu pegar a Deus. roupa e ela colocar de novo no cesto. Ela, mãe, essa roupa tá suja. Eu falei, não, já lavei. Ela falou, amiga, a gente tá de férias há 1 mês e eu não consegui conversar com você. Meu Deus. E ela me perguntou... Você é muito ativa, então, tipo, é algo que o Senhor tem que trabalhar bastante em Não, você. minha filha, ano passado, foi profundo isso. Porque ela falou assim pra mim, se eu tirar sua performance, o que acontece? Quem sobra? E hoje tem muito... As pessoas buscam muito por performance. E elas buscam muito por essa... E até mesmo dentro do cristianismo, né? O devocional, o louvor, o não sei o quê, não sei o quê. Você tem toda uma rotina que você precisa fazer sendo cristão, né? Que você tem que fazer, é o que dizem que você tem que fazer. A performance dentro do cristianismo. Mas às vezes 5 minutos de quebrantamento e de rendição profunda vale muito mais que 1 hora. Mas isso eu entendi que era uma raiz de rejeição, sabe? Então eu cresci a vida inteira achando que pra eu ter lugar eu tinha que performar. Identidade. Pra eu ser validada. Então o Senhor quebrou minha identidade o ano passado. Uau. Que, sei lá, eu fazia 15, 16 treinos por semana. Eu parei de fazer todos os meus treinos. Meu Deus. Tudo que era de meta, desafio. Eu adoro um desafio, eu adoro uma meta. Eu adoro trabalhar assim, sabe, nesse lugar. O Senhor me tirou de tudo, de todos esses lugares. Então, por exemplo, eu sou faixa preta de taekwondo. O ano passado era pra eu pegar meu 2º dan. Não peguei. Tudo de treino, eu tava te contando, né? Que eu acho que o ano passado foi de forma física, foi a pior. E fazia 10 anos que eu tava bonitinha, regradinha, mas eu tive que aprender a falar, não, hoje eu não vou treinar. Hoje eu vou mergulhar na palavra e eu não vou treinar. Hoje eu vou ficar aqui aos pés do Senhor, então trabalho. Ao ponto de eu falar assim, Senhor, tá bom, eu fecho todas as empresas. Todas. Eu fecho agora todas. O que o Senhor quer? Ao ponto dele chegar e falar assim pra mim, agora você tá pronta. Meu Deus. Agora você vai voltar a trabalhar, agora você vai voltar a treinar. Porque a sua identidade foi curada, você já entende que não é mais por este lugar que eu te amo. Você entende que eu te amo independente daquilo que você faça. Uau. Uau. Então, de eu ficar desesperada pra ler a Bíblia muito rápido. Ele falou, mas não é isso que eu quero. Sabe, eu quero que você conheça minha palavra, eu quero que a gente tenha intimidade. Então, e até esses tempos, assim, quando eu fiz a entrega do meu lapidação, eu terminei o evento e eu chorava tanto. Eu falava assim, Senhor, eu só quero que o Senhor se agrade. Porque tudo foi pro Senhor. E aquela certeza que Ele se agradou. Ele se agradou. Sabe, você não tem mais que se preocupar com esse lugar. Até então, sua roupa, né? Ele que escolheu. Ele que escolheu. Então ele foi me quebrando o ano passado inteiro, assim, sabe? E esse ano que eu tô Indo mais... encontrando, trabalhando a partir de uma nova identidade, sabe? E ô Fabi, você falou uma coisa que ficou muito na minha cabeça e eu queria entender um pouco desse lugar, tá? Sobre isso. Energia feminina. Você falou essa palavra, né? Que você tava numa época da sua vida em que você tava ensinando e estudando sobre energia feminina. O que você vê e se você vê diferença dessa energia feminina do mundo, de como deve ser a energia feminina e a energia feminina dentro do cristianismo, né? Porque é algo que eu sempre fui muito diferente de você em relação a isso. Eu não sou a pessoa do faz. Eu nunca busquei performance. Eu sempre busquei aproveitar tudo que eu podia aproveitar, assim, sabe? Em relação a... Se hoje é um dia que eu tenho que ficar sem fazer nada, beleza, eu vou ficar sem fazer nada, sabe? Eu sempre tive. Então, pra mim, quando vem muito essa questão da responsabilidade, quando vem essa questão de você tem que fazer, isso depende de você, eu fico com 30 tipos de medo, assim, eu ficava, né? Porque hoje eu sou completamente sustentada por Deus. Eu falo, pai, se é da tua vontade, vamos lá. Eu vou fazer. Tanto é que o Bruno falou assim, vou te dar... Se você ficar 3 meses de constância na sua rede social, eu vou te dar um presente. Porque, olha, eu vou te contar. E, cara, ele me deu um presente, porque eu consegui. Mas não fui eu que consegui, eu vejo que foi a mão do Senhor. E aí eu queria que você me explicasse um pouco, se você se recorda dessa parte de energia feminina quando você estudava no mundo sobre isso. E o que pra você hoje é essa energia, esse lugar da mulher dentro da palavra? Esse lugar da energia feminina é uma coisa interessante porque toda a minha busca foi pra ser uma pessoa mais paciente, pra ser uma pessoa mais amorosa, pra ser uma mulher mais doce, uma mulher mais amável. Mas em nenhum momento neste lugar do mundo ensina sobre submissão. Nenhum lugar existe. Ninguém fala. Se você fala essa palavra, já começa a chover comentários de pessoas desesperadas achando que é um absurdo uma palavra dessa. Só que eu comecei a entender sobre a submissão através do cristianismo e isso foi algo que mudou completamente o meu casamento. Uau. Porque não era uma questão só
de eu ser uma esposa doce, de eu ser uma mulher doce, de eu ser uma mulher feminina, de eu ser uma mulher calma, de eu ser uma mulher paciente, de eu ser uma mulher amorosa, de uma mulher que cuida da minha casa, mas que ao mesmo tempo eu vou resplandecer esse amor no meu trabalho, nas coisas que eu faço. E eu continuar tomando as minhas decisões sem eu ter sinergia com meu marido. Eu podia ser tudo isso. E eu continuava fazendo as coisas do meu jeito. Tipo, uma individualidade? A minha individualidade. Então, eu vou dar um exemplo muito besta, assim. Até em coisas onde o senhor me trabalhou. Eu tenho uma marca de joias que eu parei depois de um tempo. Fiquei 5 anos com a Esmera. Depois eu fui fazer a minha mentoria. Mas a empresa tá lá ainda quando eu quero fazer alguma coisa. Alguma amiga me pede, eu produzo alguma coisa por lá. E vira e mexe, eu ia produzir alguma coisinha pra mim. E eu simplesmente tomava a decisão, mandava fazer e chegava. Acabou. E o Caio, toda vez que ele... Amor, eu tô pensando em comprar alguma coisa. O que você acha? Me dá sua opinião. Ele vinha e você nunca ia. Tipo assim, cara, eu não preciso mesmo da aprovação dele. Eu não preciso de aprovação, eu não preciso de comunhão, eu não preciso de alinhamento. Então, eu estava buscando ser todo esse comportamento, mas eu não buscava alinhamento. Entendi. Então, tinha um certo efeito essa busca dessa energia feminina na minha casa? Tinha. Mas ele não trazia o perfeito alinhamento. E quando eu entendi da submissão, não é sobre eu não ter voz. Não é sobre o meu marido mandar em mim. Não é sobre isso. Mas é sobre ter partilha. É sobre ter comunhão. É sobre ter esse alinhamento. Eu fico imaginando se ele tomasse todas essas decisões que eu tomava sozinha, sem ele falar comigo, como que eu me sentiria? E não é pelo fato de que ele precisa falar comigo. Sim. Mas é pelo fato que nós somos marido e mulher. A gente decidiu passar uma vida juntos. A gente decidiu ter essa comunhão, a gente decidiu dividir a vida. Então, a partir do momento que eu comecei a falar assim, amor, o que você acha? O que você acha? E, cara, tem muitas coisas que ele acha certo e eu acho errado. Porque ele tem uma visão de mundo diferente da coisa que eu tenho. A mulher, normalmente, a mulher é mais emocionada, né? Sim, com certeza. A mulher às vezes, a pedra de tropeço da mulher, normalmente é a emoção. A gente se vence fácil pela emoção, a gente toma decisão de uma forma mais fácil quando a gente tá mais emocionada. E o homem, ele normalmente é mais ponderado. Então, às vezes, ele tem uma visão... por exemplo, às vezes eu recebo uns convites pra ir em alguns lugares e pela emoção... sabe, o peito aberto. O peito sempre aberto. E ele, calma. Espera, pondera um pouco mais. Eu acho que não deveria. Então, eu vejo que eu venho andando até, inclusive, em muito mais sabedoria por apresentar pro meu sacerdote... Uau. O que ele acredita é que... Porque a partir do momento que eu me machuco, ele se machuca também. Exato. Então a mulher, às vezes, ela quer, né? Ela quer se romper. Ela quer, por mais que ela seja doce, ela seja fofa, tem esse lugar do romper ainda. Então, quando eu comecei a entender mais dessa submissão como uma questão de alinhamento, eu fui para um outro nível, meu casamento foi para um outro nível, minha casa foi para um outro nível, sabe? É porque como eu vejo, tá? Essas outras culturas... do misticismo, do yoga, etc. Eles trazem muito esse lugar de individualização. O desapego, né? Não, porque você tem que ser desapegada, porque você tem que bastar. É você e Deus. Você tem que bastar. E a palavra de Deus fala que o homem largará pai e mãe para se unir à sua esposa e se tornar uma só carne. Eu acho que aí entra uma só carne em tudo. Absolutamente tudo, né? E eu não sei se é uma coisa da cultura nossa, da mulher, como a mulher foi criada, mas parece que a gente meio que cresce, talvez, com esse espírito de vontade de ser rebelde. De eu provo que eu sou capaz. O Bruno... Quer competir com o homem, né? E o Bruno, quando eu me converti, ele ainda não era convertido, eu lembro direitinho disso. Ele falou que um dos maiores motivos dele querer conhecer Jesus foi porque eu parei de buscar competitividade. Porque tudo eu queria ser melhor do que ele. Porque tudo eu queria fazer mais do que ele. E ele não aguentava isso. Ele falava, Luísa, isso não é um lugar, tipo, de casamento. Não que você não é melhor que eu em algo, mas competir, isso não cabe dentro de uma casa. Não é pra isso, né? E apesar de não ser do fazer, muito assim, é algo que isso... E querendo ou não, esses outros lugares, eles trazem muito isso pra gente, né? Só que Jesus, ele vem, E isso que eu quero saber, inclusive. Onde você acha, se você puder falar aqui pra gente, onde você acha que Jesus mais te transformou? Onde você acha que a Fabi, antes criatura e agora filha, qual é o que você define assim, que você fala, cara,
aqui eu fui completamente transformada, quebrada. Você falou muito dessa questão do fazer, mas existe um ponto que você fala, cara, eu sou outro ser humano? É o orgulho, né? O orgulho, ele leva a gente a acreditar que a gente pode tudo. Que a gente consegue tudo. Então, o Senhor vem trabalhando exatamente nesse lugar, que é o Jesus, que é manso e humilde, né? Ele vem no contraponto do orgulho, neste lugar, porque é onde começou a queda. A queda começou por conta do orgulho. Então, até uma das coisas que as pessoas tinham dificuldade de entender por que ele já não veio como rei, porque ele precisava ensinar sobre humildade sobre as pessoas. E eu vejo que é onde ele mais me trabalha, porque não dá pra falar que é uma obra completa. E, obviamente, não vai ser enquanto estivermos aqui em carne, né? Mas exatamente nesse lugar de entender assim, olha só. Se eu quiser, olha só, se eu quiser. Olha, se eu quisesse, olha só, se eu quisesse, ó. Acabou tudo, entendeu? Então, graças a Deus, o Senhor não quer esse... Continua, vai lá. Mas nesse lugar, assim, de... Eu preciso entender que eu não faço nada. Que quem faz ele é através de mim. Então, até com essa minha vontade de viver o sobrenatural, das coisas que eu buscava com o Senhor, ele falou assim, o que importa quem faz sou eu? O que você fica me pedindo? Quem vai fazer sou eu. O que você acha que é você? Não tem nada a ver com você, é comigo através de você. Então, quando a gente entende que a gente é pó da terra, a gente só é o vaso. E é ele quem molda, é ele quem faz. Que se ele não quiser fazer nada, se ele não quiser aparecer, não tem nada que eu possa fazer que eu consiga sustentar. É verdade. É bem isso mesmo. E pra você, porque tem muita gente que fala assim, e isso é uma coisa que, cara, eu escuto muito. Ah, porque depois a pessoa, você foi doutrinada. Porque eu não sei que yoga é esse que você aprendeu, que astrologia é essa que você aprendeu. Você deve ter tido alguma decepção muito grande lá dentro pra você querer virar cristã e ficar com a cabeça fechada. E aí eu quero que a gente entre nesse assunto, porque você é uma pessoa referência em relação a uma pessoa que estudou muito, uma pessoa que lê muito e já leu de um tudo. Então, pra você, qual é a diferença que você vê quando você se tornou cristã? Pra você, como foi abandonar essas outras práticas? Como foi pra você, tipo assim, falar, cara, o reiki não é tudo isso, isso daí não tá muito certo, a questão dos pleiadianos, do yoga, de toda... Porque, pelo que eu entendo de você é uma pessoa que sempre foi muito curiosa, buscou muito. Então, provavelmente, você tem uma bagagem histórica, cultural, de intelecto, de conhecimento e sabedoria do mundo, que hoje você tá completamente voltada pra Bíblia. Então, eu queria entender mais, queria que você falasse um pouco mais sobre essa... Tem uma coisa que a gente tem que entender, que a verdade de Deus, ela já tá tatuada no nosso coração, né? Então, quando a verdade entra, você só testifica. Não é algo que eu preciso aprender sobre essa verdade. Por isso que existe uma questão de pessoas que acreditam que são cristãs, mas elas nunca viveram esse encontro com a verdade, essa transformação de escamas caindo dos olhos. Então, até um convite que eu deixo pra vocês, se vocês não tiverem essa revelação de você bater o olho e você falar assim, cara, nada a ver isso aqui. E fácil, com convicção, é porque ainda você não foi transformado, né? Então, buscar essa entrega genuína de coração, porque a gente às vezes entrega de mente, né? A gente confessa com a língua, que é uma coisa que hoje as igrejas adoram fazer apelo só pra fazer, pra contar números, e na verdade ninguém sabe nem o que tá fazendo ali, não teve uma conversão genuína, então um monte de gente que não está sendo transformada, né? De verdade. Por emoção. Porque a palavra diz, você confessa com a língua, mas você crê com o coração. E hoje as pessoas buscam confessar com a língua, mas não tem a crença do coração, não gera transformação. Verdade. Então, quando você tem esse contato com a verdade de cara, pra mim foi muito simples eu olhar e eu deletar as coisas da minha cabeça. Da yoga foi um fato engraçado, porque eu te falei isso. Eu falei com 2 pessoas, de 2 denominações completamente diferentes. E eu perguntei, posso continuar fazendo? E as 2 pessoas me falaram, se você faz só pro seu corpo, claro, tá bom. Só que eu já tava incomodada. O Espírito Santo, ele testifica, eu não preciso dos homens pra falar o certo e errado. Eu já sei o que é certo e errado. E aí eu comecei a fazer incomodada. E eu amo a minha professora de paixão. Ela sabe disso. A Carmen. Assim, amo ela de paixão. Só que eu comecei a preparar um treinamento de liderança para as minhas meninas da Empuxe. E eu fui além do que a liderança, do que as pessoas falam de treinamento de liderança. Ah, porque liderança é saber dar feedback. Ah, porque liderança é saber falar. E eu comecei a estudar um livro, que é um livro muito bom, que chama Projeto Líder.
foi um dos livros mais brilhantes de liderança Que legal. que eu li. E ele trouxe uma percepção de que liderança é você pegar o maior número de pessoas e fazer todo mundo tocar a mesma música. Pessoas completamente diferentes tocando a mesma música. Nisso, me veio o Espírito Santo e me deu um insight de eu olhar, observar como que as massas se movem de acordo com a liderança que elas têm. Nossa. Então eu peguei a foto de todo mundo batendo continência e coloquei. Eu peguei um show da Lady Gaga, as pessoas vestidas pro show e coloquei a imagem. Eu peguei as pessoas num culto com a mão levantada e eu coloquei a foto. Eu peguei as pessoas de branco pulando onda e coloquei a foto. E na hora de fazer a apresentação, eu perguntei para as pessoas o que tá acontecendo na primeira imagem. De quem é a liderança desse lugar? E todo mundo falou Rihanna. Quando eu coloquei a imagem do show da Lady Gaga, não tinha Lady Gaga na imagem. Mas eu perguntei qual é o show que essas pessoas estão indo. E todo mundo falou Lady Gaga. Ele sabia. Porque as pessoas estavam fantasiadas Com aquela... de demônio, com umas roupas estranhas. Quando as pessoas estavam de mão levantada, eu falei, o que as pessoas estão fazendo? Ah, estão adorando ao Senhor. Pessoas de branco, o que elas estão fazendo? Estão pulando onda, é ano novo. O que eu disse? Que aquilo que lidera a gente Nossa. molda completamente a nossa identidade. Eu acho que eu só estou ali debaixo de uma música. Eu acho que eu só estou ali batendo continência para uma pessoa. Eu acho que eu só estou ali pulando ondas. Mas aquilo tá liderando a minha vida. Meu Deus, que forte. Aí a pergunta é, se eu me submeto à liderança da Lady Gaga, quem é a liderança dela? Deu 2 semanas. Tá, mas rapidão. Aí nisso a Espírito Santo falou com você já sobre o yoga. Ou ainda não? Deu 2 semanas. Olha Pulou eu, né, um querendo story da minha professora num culto. E eu falei, uau! Foi num culto. Mas não era. Era um culto de um deus X. Aí naquele momento ele me trouxe a imagem do show da Lady Gaga. E ele falou, da mesma forma que eles se submetem à liderança dela, Meu Deus. você está se submetendo à liderança da sua professora. Você pode amar ela em carne, mas você não pode receber do Espírito. Forte, hein? Uau. Nossa, muito forte isso aí. Então, por exemplo, se ela fala assim, Fabi, vamos fazer uma aula de Pilates? Vamos fazer uma aula de Pilates. Vamos fazer os aparelhos lá, coloca os negocinhos, sofre fazendo os agachamentos. Mas a prática espiritual, eu não submeto mais. Porque naquele momento eu entendi que eu estou me submetendo à liderança dela. Meu Deus, muito forte. E é isso, né? Porque você tá ali, se você tá fazendo aquilo que a pessoa pede, é porque você tá aceitando tudo que tá vindo dela. E o que tá regendo ela também. Eu falo muito isso. Tem gente que vira pra mim e fala, ai, eu posso fazer acupuntura? Eu posso... Primeiro que não é poder ou não poder. Começa por aí, eu já vejo muito por esse lado, assim, sabe? Mas aí eu pergunto pra pessoa, quem é a pessoa que está fazendo acupuntura em você? É uma médica? Ou é uma mulher holística? Que ela acredita em tudo. Ela é a mesma fé que você, sendo cristã? Como? Então, assim, é muito... Eu vejo muito por esse lado. E também eu queria até te perguntar em relação a isso. Você tinha... Quando você vivia essas outras coisas, o reiki, etc., você tinha alguma percepção espiritual daquilo? Eu tinha uma percepção de que eu amava aquilo, que eu me sentia bem e que eu estava fazendo bem. Que você estava fazendo bem. E é exatamente o que eu estava até lendo hoje numa carta de Paulo, que ele fala até Lúcifer, ele se faz de anjo da luz, né? Então, só que aquilo é aquele vazio que não preenche. São coisas que depois começam a dar errado, sabe? Sempre vai levando para um caminho que não é o caminho... Que quando a gente tá em Cristo, a gente sabe que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Uhum. E eu acho que essa é a maior dor das pessoas. Tem uma amiga, que você sabe, que tá exatamente nessa posição. Que eu oro, que eu declaro pela vida dela todos os dias. Porque ela tá se sentindo tão bem. Mas você vê que cada vez mais tá indo pra um caminho mais distante. Cada vez mais distante. Cada vez com uma mais confusão. E o que me dói muito o coração... É a quantidade de engajamento que isso tem. Me dói muito o coração. E pior que eu sei que eu já fui essa pessoa um dia. E foi uma amiga que orou muito por mim. Orou praticamente por 4 anos por mim. E jejuou fervorosamente por mim. E é uma pessoa que se colocou na brecha por mim, sabe? E a gente que tem esse conhecimento, a gente vai ter que... Né, a gente precisa desse lugar. Porque é muito mais fácil eu converter uma pessoa que eu não conheço do que a pessoa que eu conheço. Sim. E a palavra diz, né?
aquele que está de pé, cuidado para que não caia. E já quero entrar nesse assunto com você, acho importante e pertinente para a estação que estamos vivendo, né? Sobre esse cristianismo que hoje está sendo muito... Eu nem sei como que eu posso falar. É um cristianismo meio seita, meio místico, que tudo você aceita e que muitas vezes você não vê que Jesus já não está, o Espírito de Deus já não está mais ali, mas o homem ainda tem a eloquência, ou a mulher, e ainda aproxima as pessoas, e muitas pessoas, igual você falou, sobre esse negócio do apelo, né? Da emoção, da pessoa não saber verdadeiramente o que é. Porque o que eu vejo é uma coisa que é nítido. Eu vejo isso nitidamente. A pessoa que verdadeiramente se converteu, a pessoa que verdadeiramente teve encontro com Jesus, como você. Porque é muito nítido quem era a Fabi antes e quem é a Fabi hoje. E a construção, e você saber que até a gente morrer, cara, vai ser todos os dias lutando contra o pecado, lutando contra a tentação da nossa carne. Só que hoje em dia está um negócio de tipo, tá tudo bem pecar. Tá tudo bem idolatrar um homem, tá tudo bem, tá tudo bem. É só você estar na igreja, lendo a palavra cegamente. Porque às vezes você tá até lendo a palavra, mas... e eu li isso do sábado, conversei muito com a minha irmã sobre isso. Lucas, ele falava... Jesus falou sobre que Deus, que está em Isaías 6, se eu não me engano, ou Isaías 9, que Deus mesmo endureceu o coração de um povo que já tinha escutado ele, mas quis se afastar. E que isso ia acontecer novamente. Então eu vejo que hoje, dentro do meio cristão, tá tendo muito isso. Eu queria que você trouxesse a sua visão sobre isso, trouxesse o seu olhar, porque eu acho importante. Porque não é só sobre você levantar a sua mão, confessar a Jesus e achar que pronto, acabou. Seria profano da minha parte, talvez, falar que eu conheço como foram os outros séculos. Uhum. Mas a gente tem que pensar que a gente tá na era da informação. E a informação, ela corre hoje de uma forma completamente diferenciada. Então a gente tem que pensar que antes, as pessoas, era chique ler um jornal aos domingos. E não era algo acessível a todo mundo. A gente tinha o rádio, a gente depois veio a televisão, aí depois começou a era da internet. E hoje a gente tem essa coisa que é completamente desenfreada. Então, uma das coisas que eu ensino pra todo mundo que tá comigo nas mentorias, eu falo, o maior problema hoje das pessoas não é informação, as pessoas não são desinformadas, mas é a curadoria da informação que ela recebe. Nossa. Então, hoje as pessoas, o problema não é a informação, mas como é que eu vou selecionar o tanto de informação que eu tenho? Porque se a gente pegar hoje Instagram, que hoje o Instagram é um lugar de idolatria e é um lugar de autoridade, e o número de seguidores, em tese, dentro do nosso cérebro, até pensando neurocientificamente, ele traz uma questão de autoridade. Então, se eu vejo uma pessoa com não sei quantos milhões de seguidores falando alguma coisa, aquilo entra como uma verdade automática no meu cérebro. Nossa, é verdade. Só que isso não necessariamente é uma verdade pra ela. A verdade é só a palavra de Deus. Então, as pessoas, elas buscam hoje tudo de uma forma muito externa. Eu quero buscar Jesus lá fora. Eu quero buscar Deus lá fora. E é um pouco do que o que está fora da palavra, o que está fora de Deus traz exatamente isso. Parece que é uma busca pra dentro, mas é sempre pra fora. Porque eu preciso sempre de ferramenta, então não é pra dentro, é pra fora. Uhum. Se eu preciso de ferramenta, é errado, é uma busca pra fora. Só que se eu já entreguei minha vida pra Deus, se eu já entreguei minha vida pra Jesus, o Espírito Santo já tá dentro de mim. Não é uma busca pra fora, é uma busca pra dentro. Então a única forma de eu me desvencilhar da mentira e eu encontrar a verdade é silêncio. Que o meu filho de 8 anos de idade falou pra mim, numa mesa, eu falei assim, Theo, qual é a melhor forma que você acha que a gente tem pra ouvir Deus? E pra ver, encontrar? Porque as crianças, de vez em quando, elas começam a contar experiências, assim, sabe? Ah, mãe, porque eu já vi um anjo, assim, assim, assim. Aí o Theo, assim, não é do nada. Eu tenho certeza que foi o Espírito Santo me ensinando uma lição ali. O silêncio é importante, mãe. E às vezes eu tô com Deus e eu não paro de falar. Eu falo, como que o Senhor me aguenta? Eu falo tanto. O dia inteiro eu matracando. Eu não dou chance dele falar comigo. Então assim, fica quieta. Deixa eu falar, sabe? Faz um pouco mais de silêncio. Então, o secreto é uma das coisas que a gente tem que valorizar muito. Esse lugar de ser abastecido no secreto. Você tem todos os dias? Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Eu tenho esses meus momentos de serva, né? Trazendo a palavra, alimentando outras pessoas que também estão nessa busca. Mas eu falo, de nada adianta eu estar ali só na frente se eu não tô voltando pra me reabastecer. Uhum.
E eu falei com você, né, Lu, que o Senhor vai me colocando num lugar de confronto dentro da igreja. De espírito de religiosidade mesmo, sabe? E talvez ele me escolheu dessa forma porque ele conhece a filha que ele tem, que é desbocada. Que fala, E que não fala, tem medo de e abrir que a depois eu lido com o que eu falei, entendeu? Então as pessoas, elas... E eu tô aprendendo a falar sorrindo. Então assim, a pessoa tá apanhando, eu tô sorrindo. E... É bem isso. não tem como entrar nesse lugar se eu não estiver vivendo um evangelho puro. Uhum. Então, é aquilo que eu te falei. Ele me coloca de lugar de observadora em diversos lugares. E ele me coloca nessa posição. Você não tá aqui pra ser alimentada. Porque quem te alimenta sou eu. Mas você está aqui porque eu preciso que você observe. Eu preciso que você aprenda. Eu preciso que você tire o encantamento. Eu preciso que escamas saiam dos seus olhos. Assim como ele fez comigo. Nossa. Fazendo frequentar várias coisas. Eu tô meio assim, cada hora eu tô pingando num lugar. Às vezes as pessoas me perguntam, onde que você tá? O que que você faz? Eu pareço uma desigrejada, pareço uma pessoa perdida no mundo, mas eu venho recebendo direções claras, assim, sabe? Assim, pra poder levar pras pessoas o evangelho o mais puro possível. Eu posso te falar assim, Fabi, porque o que você fala é puro, não porque eu sou Fabi, eu sou humana, eu erro várias vezes, eu tenho as minhas vontades da carne, eu tenho o meu tempero natural, em várias vertentes da minha fé. Eu sou uma bebê na fé. Então tem muita coisa que eu não conheço. Tem muita coisa que eu ainda não vi. Tem muita coisa que eu ainda não vivenciei. Então seria muito errado da minha parte falar que eu sei tudo. Assim, inclusive desconfio de quem te fala que sabe tudo. Mas eu acho que esse é um lugar que eu posso falar que ninguém nunca vai se arrepender. De buscar esse secreto, sabe? De deixar ser alimentado direto da fonte. E hoje em dia, as pessoas, com esse movimento pentecostal, né, e de, entre aspas, avivamento, que o avivamento é exatamente o de dentro pra fora mesmo, né, o secreto, o Senhor falar com você, as pessoas andam buscando muito a profecia, né? Então, assim. O eis que te digo, o né? eis que te digo, porque o Espírito Santo tá falando, e aí vai, dedada na cara, e aí. E isso, eu acho importante a gente trazer isso, porque de certa forma isso também tem muito a ver com aquele negócio. Não que não seja, não que não aconteça, né? Até porque você é uma profeta do Senhor. Então, mas não é sobre isso, mas é sobre algo que você falou que é muito importante, que o Senhor me educou muito nisso durante o meu tempo, esse tempo que eu tenho de convertida, que é, se eu falei pra você, já basta. Não precisa um terceiro vir falar. Eu falei, inclusive hoje, esse podcast, ele falou só comigo em julho do ano passado, na conferência do Espírito Santo daqui. E aí ele falou comigo, só eu e ele, na cadeira, eu chorando. Ele falou, eu quero que você faça um podcast e eu vou te enviar as pessoas. Só que olha só, como a gente precisa entender o tempo do Senhor, né? Porque foi julho do ano passado e hoje que eu comecei. Mas eu sei que eu precisava ser preparada, que a estação não era certa. Ele me informou, ele falou, vai acontecer. Mas ele me preparou no caminho para eu receber aquilo. Então, para conhecer você, porque eu não te conhecia. Sim. Todas as pessoas que estão vindo, que vão vir aqui, são pessoas que eu conheci muito depois desse momento que ele falou comigo. Então, eu vejo assim que ele realmente prepara. E isso, eu acho muito importante de você falar, Fabi, se você sentir à vontade, você é a pessoa que acha que tem que ter rotina com a palavra, com a oração. Tipo, a primeira coisa que eu faço, eu acordo e vou e faço minha oração, minha adoração e leio. Ou não, você é uma pessoa que, cara, o meu dia a dia tem dias que sim, tem dias que não. Porque eu acho muito importante isso. Pra gente quebrar muito quem tá escutando a gente, esse negócio de, não, porque se eu não fizer, que aí vai pra aquela performance, né? Eu acho que tem duas coisas. Uma coisa é a rotina por conta da ordem. Por isso é uma pessoa organizada. Mas ela não é um quadrado. Então, vou dar um exemplo. Tem dias que eu não vou ler a palavra. Por quê? Porque, cara, não fui. E tem dias que eu vou ler 2 livros inteiros da Bíblia. E tem dias que eu tinha 30 minutos para ler a palavra, mas o Senhor trouxe tanta revelação que eu vou desmarcar a agenda inteira. Eu falei, eu vou ter que ficar nesse lugar. Então, por exemplo, eu tenho meus compromissos. Eu tenho a minha rotina, eu tenho casa, eu tenho trabalho.
eu tenho filho, eu tenho o meu treino, eu tenho os cuidados com isso. E eu não acredito que o Senhor não se importa com isso. Eu acredito que o Senhor se importa, porque senão ele não falaria que ele veio pra dar vida em abundância. Perfeito. Se fosse vida em abundância, se não fosse vida em abundância, eu não ia poder fazer nada. Eu ia ficar lá travado, eu não ia poder viver. Eu tenho vida, eu tenho uma abundância de vida pra viver. Então, eu penso na rotina como uma questão de ordem, como uma questão de organização. E eu vejo até como Deus é um Deus de ordem. Muito. Mas, cara, quando eu vou sair do meu lugar, eu pergunto pro Senhor. Senhor, tem alguma coisa mais que o Senhor queira me revelar? Tem alguma coisa que o Senhor mais queira falar comigo? Porque eu sinto que... E tem horas que ele vai falar assim, agora você vai pra outro livro, tô lá em 2 Coríntios. Não, agora você vai lá pra Êxodo, porque eu tenho uma revelação. Sabe, uma coisa aleatória ali? Ou não, às vezes ele fala assim... Eu vejo que ele tem momentos também. Tem muitas respostas que ele traz pra mim, em literatura. Uau. Então, eu gosto, é uma coisa doida. Eu acho que eu tenho uns 50, 60 livros pra ler em casa. E eu apresento ao Senhor, é uma testificação, assim. Qual é o livro que ele quer que eu leia? E é impressionante, porque como que o Senhor trabalha comigo? Eu vivo coisas e depois ele me explica. Que legal. É muito doido isso, porque eu vivo Legal. coisas que eu falo, Senhor, não sei nem o que eu tô fazendo. Mas eu tô fazendo. Eu ia te perguntar, como Senhor, que Deus fala com você? eu não sei o que eu tô fazendo, mas eu tô fazendo. Uhum. Aí depois brota um livro, que é o livro inteiro explicando tudo o que aconteceu. Eu acho engraçado essa forma como ele me ensina. Então eu acho que cada um vai ter o seu jeitinho da forma. Porque talvez se ele como ele sabe que eu sou muito mental, que eu sou muito racional, que eu, né, é uma coisa que ele me trabalha, essa parte do controlar as coisas. Aham. Se ele ficar me ensinando tudo antes, será que eu faria da forma como ele gostaria que eu fizesse? Então ele me deixa viver as minhas loucuras nele. E depois ele vem me doutrinando, ele vem me ensinando, sabe? Gente, que legal. E como você escuta, você fala, né? Que ele fala que você escuta ele audível? Audível eu escutei uma vez e foi uma bomba. De voz, como se fosse, quando eu falo audível, é uma voz de fora. Parece que alguém falou e você fica procurando a pessoa, Quem assim. que falou? Eu sinto muito. Eu sinto no corpo, emoção. Então isso é uma das coisas que eu até falo, Senhor, eu tô sentindo as coisas aqui que eu não tô entendendo. Né? Por exemplo, hoje a gente tava na oração e aí eu comecei a sentir garganta fechando. E a Elaine tava orando. A Elaine, agora eu sinto garganta. Eu falei, é isso. Então ele me comunica algumas coisas Perfeito. no corpo, assim, e comunica comigo também. Então, por exemplo, uma coisa que o Caio não entende. A gente tava viajando agora, a gente fez um retiro espiritual, eu e ele. A gente parou 2 dias, assim, sem nada, sem celular, sem nada. Só pra gente ficar lendo a palavra, pra gente falar, e foi muito bom. Aí eu comecei a sentir uma angústia. Falei, amor, preciso orar. Ele, por quê? Eu falei, porque eu tô sentindo angústia. Ele, isso não é do Senhor, não. Eu falei, lógico que é. Quem é você pra falar que não é do Senhor? Eu falei, ele comunica comigo assim, ele é comigo, não. Eu falei, por que não é com você? Não pode ser comigo? Mas ele não tira a minha paz. Ele só tá me dando um alerta. Aham. Muitas vezes eu não sei o que eu tô intercedendo, então eu começo a orar e falo, Senhor, receba a minha oração e vambora. Então eu tenho muito essa testificação através do sentimento. Eu sinto paz ou eu sinto uma angústia, ou eu sinto alguma coisa no corpo. Muitas vezes vem um pensamento atravessado, que é uma flecha, então isso tem bastante, assim, várias vezes. Ainda mais você que é uma pessoa muito mental, né, Fabi? Eu creio que... Porque o inimigo, ele está ao derredor. Então, às vezes, como você é muito mental, às vezes deve vir você fala, opa, peraí, que isso não foi nem a Fabi, nem o Espírito Santo, calma aí, né? E ao ponto que você vai ficando íntimo daquilo, você já sabe... Que é o quê, né? O que é o quê? De onde que tá vindo? Aham. Toda vez que vem atacar minha identidade, Você já sabe. é impressionante, é identidade. Eu já falo, arruma outra, porque tá Tô muito cansada. Tô cansada dessa, você já deu, né? Tem que ser um pouquinho melhor. Isso. Porque o Senhor não vem pra confundir identidade, ele vem pra reforçar, ele vem pra reforçar propósito. Uau. Através da palavra, muito, muito. Livro. Mas eu acho que legal a gente não colocar o Senhor na caixinha, né? A gente tá atento, assim. Eu acho que esse secreto vai deixando a gente mais sensível. Eu vejo você... Olha eu, né? Vai, solta. Solta! Fala, Deus! Mas eu já falei isso pra você e eu reforço, porque eu vejo muito você com uma espada nas suas mãos. E eu vejo você vestida de guerreira mesmo do Senhor. A palavra de Deus diz que nós somos exército, né? Que nós viemos, sim, ele nos criou para relacionamento e intimidade, mas também para ser exército dele nessa terra. O id, pregar o evangelho para toda criatura, é verdadeiramente você pregar a palavra, a verdade da palavra. Em Efésios 6 fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então eu vejo você muito como essa mulher virtuosa. Olha, eu complementando aqui, né? De Efésios. Porque Efésios fala Amém. muito sobre isso, sabe? E
eu acho muito importante, eu acho muito bonito que não é sobre o quanto eu dou que o Senhor me retribui. Mas a palavra de Deus diz, em Hebreus, acho que 11, que ele é galardoador daqueles que o buscam. E galardoador é um recompensador. E eu vejo isso em você. Essa conversa que a gente teve aqui hoje, pra mim, ficou mais claro ainda do quanto você tem sede, do quanto você busca realmente a Deus. E ele responde ao quanto a gente busca ele. Não tem como, porque se você busca ele só no domingo, no culto… Não, mas deixa eu te falar, eu sou doidinha, você sabe disso. Não é? Eu busco numas coisas que eu falo, Senhor, tem alguém que te pede essas coisas que eu peço? Porque não é possível, gente. Eu conheço, eu tenho que te apresentar uma pessoa que… É doidinha assim também? Muito, muito doidinha. Ela é assim, pó de ouro, pena de anjo. É que eu uns olho, negócios sabe, assim. eu leio assim, eu penso muito na Bíblia no seguinte, eu não posso ler a Bíblia só, por exemplo, eu vou me apoderar hoje do Salmo 91 porque eu quero vitória na minha casa. Aham. E eu não olhar a Bíblia e eu ver as pessoas que não conseguiam olhar o rosto de Moisés, do quanto que aquele rosto resplandecia, e falar que eu também quero viver isso. Eu também quero poder resplandecer a glória do Senhor, eu também quero poder ser essa… A gente não é a luz, a gente tá aqui pra ser a testemunha da luz. Mas que as pessoas possam olhar e falar assim, o que essa menina tem? E eu poder falar assim pra ela, vem aqui, deixa eu te contar o que eu tenho. Obrigada por perguntar. Incrível. É isso. É exatamente isso, Fabi. E pra gente, eu vejo muito isso em você mesmo. E eu tenho certeza, assim, no meu espírito, que vai ser muito mais que você já pediu. Amém. Amém. Porque você não pede o que é físico, o que é material, o que é almático. Você pede aquilo que é do espírito. E ele é o Dunamis. E ele tá dentro de você. E eu tenho, assim, uma convicção espiritual de que vai ser 100 vezes mais. Amém. E agora, pra finalizarmos, eu só quero que você deixe um recado, uma mensagem do seu coração, o que você quiser, o que você sentir de falar, pra quem tá escutando esse podcast. Ai, gente, uma coisa que queima no meu coração é a eternidade. E a gente precisa ter um pouco mais de consciência da eternidade, né? A gente vive o dia de hoje, mas a gente esquece que tudo isso aqui é tão pequeno perto daquilo que a gente vai viver com o Senhor. Eu comentei hoje, Lu, que quando a gente lê ali no Apocalipse os anjos santo, 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 santo o dia inteiro. E eu já fui uma pessoa que me questionou o que leva uma pessoa, né, um anjo, ficar o tempo inteiro adorando ao Senhor. O que enche tanto um anjo ao ponto dele ficar o dia inteiro adorando ao Senhor? E eu parei de questionar e eu comecei a falar, eu quero receber dessa mesma fonte, eu quero ser alimentada desse mesmo lugar, porque eu quero te adorar, porque tudo isso aqui é passageiro e eu anseio por essa vida na eternidade com o Senhor. E quando a gente coloca isso no nosso coração, a gente entende que lá é a nossa casa, é pra lá que a gente vai voltar. E eu entendo que se eu tenho pessoas ao meu redor que não estão indo pra lá, pra algum outro lugar elas estão indo. Exato. Nossa. Então, quando eu tenho consciência disso, eu não posso ser egoísta de achar que eu vou sozinho. Eu tenho que tentar levar o maior número de pessoas. Então, para que você ore, eu oro para que você se apodere dessa mensagem, para que você comece a pregar o evangelho com ousadia, com coragem, porque esse é o espírito que Deus deu pra gente. Não foi um espírito de medo, mas foi esse espírito de ousadia, da gente levar a palavra do Senhor, da gente pregar a palavra do Senhor, da gente levar e salvar e libertar o maior número de pessoas. A alma tá doente, as pessoas estão doentes, as pessoas… Elas precisam disso que só o Senhor pode oferecer. E às vezes a gente fica esperando que isso vai ser de um pastor, que isso vai ser dentro de uma igreja, mas quantas pessoas não entrariam numa igreja, quantas pessoas não acessariam um pastor, mas pode acessar você, porque você está ao lado da vida comum e você tem essa oportunidade de poder falar com pessoas o tempo inteiro. Então, seja a voz de Deus que está dentro do seu coração, só deixa com que isso saia. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Obrigada, Fabi. Obrigada, Lu. Deus te abençoe Amém. todos os dias. Muito obrigada por ter Seu podcast, vindo. ele seja luz na vida de quem Amém. ouvir, de quem escutar. E vocês compartilhem esse podcast, porque eu tenho certeza que vai impactar muitas e muitas pessoas que ainda não encontraram esse pertencimento desse buraquinho. Amém. Pensa numa pessoa que vem no seu coração agora e compartilha esse podcast com ela. Também se inscreve aqui no canal. Até o próximo Luz do Mundo. Um beijo, Deus te abençoe.